Saudações a todos, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas do Contemporâneo. Eu sou o Vinícius Pinheiro e estamos aqui na nossa playlist de História da Filosofia. Bom, estamos fazendo uma longa resenha da coleção História da Filosofia do Nicolas Banhamo. Nessa edição que eu tenho são 12 volumes. E no encontro de hoje nós vamos tratar sobre a chamada escola pitagórica. A escola pitagórica está aqui na tela para vocês. Eu sou o terror dos bibliófilos, porque eu consumo livros, eu escrevo livros, essas coisas todas. A intenção não é ficar descrevendo pesadamente o texto do Nicolas Banhamo. A intenção é fazer com que vocês sintam curiosidade, sintam o ímpeto de ler o texto do Banhamo e, inclusive, participar do nosso grupo de estudos. Eu vou colocar forma de poder participar do nosso grupo de estudos de História da Filosofia do Banhamo, um link para vocês. Sobre escola pitagórica, ela está no contexto dos chamados pensadores pré-socráticos. São um conjunto de diferentes autores divididos pelo Nicolas Banhamo em diferentes escolas que possuem algumas temáticas que serão transplantadas, que serão repensadas também por Platão e Aristóteles, que são os dois autores mais centrais, são dois autores com um eixo central. O que nós temos de Pitágoras, para apresentar para vocês, o que nós temos de Pitágoras, na intenção de despertar a curiosidade de vocês e começar a pensar filosoficamente. É que Pitágoras, assim como os outros pré-socráticos, ele sim também teve a preocupação de pensar o que seria a physis, o que seria aquela energia, aquela força, aquela coisa essencial que constituiria a existência do próprio universo. E o Pitágoras ele chega a uma resposta bastante peculiar, que são os números. Então Pitágoras ele cria uma metafísica do número. Criando essa metafísica do número, de certa forma, Pitágoras ele vai estar adiantando aquilo que na filosofia de Platão também existe uma grande preocupação em se estudar, em se fundamentar, que é a busca, nos termos do Banhamo, da ciência da medida. O que seria a ciência da medida? Seria pensar, usando aqui os termos do próprio Banhamo, pensar como substância do mundo, o número é o modelo originário das coisas, pois que constitui na sua perfeição ideal a ordem nelas implícita. Então, o pensamento platônico no futuro ele vai ter como característica justamente a concepção de uma realidade que seja essencialmente organizada, que seja idealizada. E nesse contexto, Pitágoras ele acaba sendo alguém que adianta esse tipo de contexto, alguém que adianta esse tipo de preocupação. O Pitágoras é um autor bastante rico, o Banhamo deixa bastante claro nesse sentido. Então ele faz uma contraposição entre os números pares e os números ímpares, com uma busca de uma unidade ideal, uma unidade especial. É um autor que procura se atentar à questão da harmonia cosmológica e procura explicar essa harmonia cosmológica numa perspectiva numérica. O Pitágoras ele chega mesmo a criar uma figura geométrica que ele chama de tetráquites, e o tetráquites ele seria uma representação da perfeição. O tetráquites, vou lendo aqui o Banhamo para vocês. O tetráquites representa o número 10 como um triângulo que tem o 4 como lado. A figura constitui, portanto, uma disposição geométrica que exprime um número que se exprime numa disposição geométrica. O conceito que ela pressupõe é o da ordem mensurável. Eu vou até apresentar aqui para vocês. Vejam como eu sou extremamente didático. Em vez de eu colocar a figura, eu estou pondo na tela aí para vocês. Se houver dificuldade de visualização, depois eu elaboro um desenho representando o tetráquites para vocês. Aqui o que é importante entender
O que vem de Pitágoras e chega até nós, né? O que surge em Pitágoras e chega até nós e que tem a pertinência, tem importância. Ele não foi o único a desenvolver isso, mas é uma forma de pensamento que se preocupa em elaborar uma teoria que seja hábil para a compreensão do universo. Elaborar um tipo de teoria que consiga explicar o funcionamento de todo o universo. Porque, de certa forma, existe uma presunção humana de poder controlar a natureza. Então, essa ideia de que é possível controlar a natureza não é uma ideologia nova, é uma ideologia que se inicia já aqui, nesse tempo. E Pitágoras, mas não só ele, né, vários outros, Pitágoras, ele é um autor que nos é útil nesse sentido, ele é um autor que acaba nos auxiliando enormemente nesse tipo de empreitada. É interessante que Pitágoras, nos termos do Abanhamo, ele desenvolve uma certa teoria do direito. Então existe uma justiça pitagórica. É um trecho mais ou menos longo, eu vou ler aqui para vocês. Quem tiver com essa edição aqui da editorial Stampa, eu estou com a 7ª edição, está na página 42, é o último parágrafo, ele encerra assim. A doutrina da harmonia se liga à ética pitagórica com a sua definição da justiça. A justiça é um número quadrado. Consiste no número plano multiplicado pelo número plano, porque dá o plano pelo plano. Para a gente que é de humanas, isso aqui é terrível, né? Mas enfim. Por isso, os pitagóricos designam-se com o 4, que é o primeiro número do quadrado, ou com o número 9, que é o primeiro número quadrado ímpar. No resto, a ética pitagórica é de caráter religioso, sendo o seu preceito fundamental o de seguir a divindade e tornar-se semelhante a ela. As máximas e prescrições do caráter prático constituem o patrimônio ético da escola, não tem um significado filosófico, senão, talvez, na medida em que começa a entrever nelas a subordinação da ação à contemplação, da moral prática à sabedoria, que irá alcançar a vitória com o aristotelismo. É um ideal de filosofia como sendo uma atividade praticamente especulativa, né? Pensar a filosofia como uma atividade quase que exclusivamente contemplativa, né? Essa era uma presunção dos gregos antigos e que, de certa forma, é trazido até nós hoje, quando se pensa numa pesquisa universitária, por exemplo, não necessariamente comprometida com algum tipo de desempenho prático, né? Algum tipo de pesquisa não comprometida com algum tipo de aplicação prática. O pitagorismo colocou a purificação da alma, que as outras seitas viam nos ritos práticas propiciatórias, na atividade teórica, a única capaz de subtrair a alma à cadeia dos nascimentos e de reconduzir a divindade. Então a intenção desse vídeo bastante curto é despertar a curiosidade de vocês para esse conjunto de pensadores e servir também como uma forma de convidar para o nosso grupo de estudos. Importante lembrar que o pitagorismo ele existiu também num contexto religioso, né? E disso ele não se apartou. Existiu num contexto religioso à medida em que, para eles, a produção filosófica era também uma produção, uma atividade religiosa. É um tipo de concepção de mundo que leva a uma prática de vida em comunhão, de distribuição de bens, de igualdade entre todos os membros ali daquele grupo. É algo que mais ou menos se perdeu hoje, né, da maneira como nós pensamos, mas se reflete, por exemplo, em várias comunidades religiosas, perdão, que acabam apresentando ainda hoje esse tipo de conotação. Bom, pessoal, a ideia era só mesmo incitá-los à reflexão, né? Convidá-los para participar do nosso grupo de estudo. As informações sobre participação estão aqui no final, tá na descrição do vídeo. Obrigado pela atenção e um grande abraço.